Olá, sou Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Nós estamos aqui numa jornada de 30 princípios para uma pregação, uma leitura ou uma audição redentiva. Essa série é destinada para pregadores e para ouvintes de um modo geral. O quarto princípio é, ao pregar, ler ou ouvir um texto, conecte a ideia central desse texto ao propósito do livro e a grande redenção, a grande história da redenção. Isso evitará leituras centradas nas personagens ou nos personagens da Bíblia e leituras centradas numa justiça própria, que é muito comum em pregações moralistas. Um exemplo que eu queria citar é o exemplo da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, nós temos aqui Paulo encorajando Timóteo, encorajando a uma fidelidade, a um reavivamento do dom de Deus que havia nele, dado por imposição de mãos. E Paulo, no versículo 5, diz, olha, esse encorajamento que eu estou te dando é em virtude de uma fé que existe em você. Trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então, diante dessa fé verdadeira, dessa fé genuína que habita na sua vida, por esse motivo, eu te digo, eu te encorajo, vá em frente. O propósito da carta, então, conectando essa ideia central do texto, qual seria a ideia central do texto, então? Uma fé genuína que deve encorajar a Timóteo a prosseguir, a perseverar na missão. Bom, e conectando essa ideia central ao propósito da carta, que é um chamado à perseverança em meio à provação, a gente entende que Timóteo só conseguiria, de fato, perseverar diante da provação, do sofrimento, primeiro porque ele tinha uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira não foi dada simplesmente por obras dele, ele não tem um mérito nisso, não foi por alguma coisa que ele fez de bom que Deus tenha o aceitado, não houve uma justiça própria que convencesse Deus de que Deus deveria chamá-lo para a salvação e para a santa vocação. Não. É um ato gracioso do Senhor. Então, a fé que estava em Lóide, Eunice e foi vista em Timóteo é fruto da graça do Senhor. Efésios 2,8 vai falar sobre isso. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu conecto a ideia central do texto, que ou seja, uma fé verdadeira, que deve prosseguir, que deve avançar. Conecto isso ao propósito da carta, ou seja, essa fé verdadeira deve avançar em meio às oposições, para que o próprio evangelho avance, e tudo isso é obra da graça do Senhor. Não é obra humana, porque a ira de Deus está sobre nós. E somente a justiça de Cristo poderia nos livrar dessa ira, e fazer com que avançássemos a partir de uma fé justificadora para a santa vocação, para a missão da proclamação do Evangelho. Então, o personagem aqui, Lóide, Eunice ou Timóteo, eles não são as pessoas fortes do texto. A força do texto está numa graça que chamou Timóteo e vai continuar agindo na vida dele em meio às provações, em meio às perseguições. Então, quando nós fazemos essas conexões, os personagens eles perdem a força e o Deus Trino gracioso ele vem como protagonista, fazendo com que o texto ele se torne cristocêntrico, redentivo, mostrando que a teologia da cruz é exatamente isso. É a força da graça
em meio à nossa fraqueza. A fraqueza de nos auto-salvar, a gente não teria condições de fazer isso, e a fraqueza de continuar a jornada, mesmo sendo salvos, continuar a jornada, nós careceríamos também dessa graça, a mesma graça que nos salvou. Tá bom? Bom, vamos em frente. Que Deus te abençoe. Até o próximo princípio dessa jornada redentiva. Um abraço. Tchau, tchau.